comunicação estratégica, programação, neurolinguística. Tudo isso faz parte do agro também, viu, Janaína? Faz parte e tem ajudado cada vez mais empresas e profissionais a alcançar o seu máximo potencial, né, Pedro? Exatamente, porque o agro ele é multidisciplinar e multitalento e precisa de profissionais cada vez mais com skills avançadas, que não é só produzir, né? Como se produzir fosse só, né? Mas, enfim, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Muita coisa que a gente tem que aprender. E não é porque você está mexendo com o campo, que você está trabalhando na lida do plantio, do cuidado das criações, que você não precisa saber de marketing, precisa saber de negócio, né, Janaína? E nunca foi tão necessário, né, Pedro, mostrar como se faz bem feito o agro. Porque o agro, ele sozinho, ele movimenta 1/3 da economia, a gente sabe disso. Mas a gente precisa fazer o dever para fora da bolha, né, Pedro? E isso o marketing entra, né? Exatamente. Deixa eu pegar aqui o currículo do nosso convidado aqui, que ele é grande, ó. Presta atenção. Respira fundo aí, Ele vai. é médico veterinário pela UFG, com MBA em marketing estratégico, especialista em marketing digital e neuromarketing, comunicação estratégica e PNL, com 25 anos de experiência em nacionais e multinacionais do agro, na área comercial, marketing e gestão. E hoje ele é consultor, trainer empresarial, professor e palestrante de empresas e profissionais do agro, sendo fundador da Actus, treinamentos e marketing estratégico. Estamos falando do Humberto Moura. Seja bem-vindo. Case de sucesso Humberto. de marketing agro é Humberto, né? Humberto, seja bem-vindo. Obrigado, Janaína. Bem-vindo, Pedrão, também. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aí. Tamo junto. Mas, ó, esse currículo aqui é de quem tem 80 anos de idade, Humberto. Como é que faz? Ó? Você estudou isso tudo ao mesmo tempo? Rapaz, esse negócio é bacana, né? O pessoal costuma perguntar, Humberto, e aí, o que você faz, né? Que esse tanto de coisa aí, né? Eu falo que hoje em dia eu sou mais veterinário de gente do que veterinário de bicho, propriamente dito, né? É uma frase que resume bastante tudo isso aí que você leu aí. Veterinário de gente, gostei. Veterinário de gente. É boa. Era a primeira pergunta que eu ia fazer pra ele. Como um veterinário, hoje, especialista em treinar pessoas? Como assim? É muito legal, né? Porque se a gente for ouvir um pouquinho do que está acontecendo hoje no mundo do agronegócio, as principais demandas que chegam hoje para mim é: o que eu faço para poder me comunicar bem no agronegócio? O que eu posso fazer para ter um Instagram com mais engajamento? Como que eu crio uma autoridade digital? Como que eu falo melhor em público? Aí isso falando de pessoas e profissionais. Vamos falar dos empresários. Como que eu posso ter um conteúdo que atrai mais leads? Então, assim, a gente vai conversando e eles esquecem que para você realmente ter uma comunicação assertiva, falar a linguagem do público, aí eu vou trazer para o nosso mundão, né? Você tem que ter pisado na bosta. Você tem que ter sujado a botina na horta, né, Pedro? Boa. Você tem que trabalhar o nosso essencial do agronegócio. E aí, assim, eu vivi muitos anos do lado de cá do balcão contratando agências como gerente de marketing de grandes indústrias. Hoje eu estou do outro lado do balcão oferecendo esse serviço. E eu tenho muitos amigos que são donos de agências, são prestadores de serviço. E o desafio sempre é: eles sabem muito de marketing, de qualquer serviço, mas não sabem falar a linguagem do produtor. Não sabem falar a linguagem do consultor do agro. Então essa foi a sacada que eu tive com a ajuda de muitos mentores, obviamente, né, para poder acelerar esse processo. E do que você leu aí, né, eu vivi a área técnica de 2002 até 2010. Comecei como estagiário num grande grupo do agronegócio brasileiro e já comecei com cargo de liderança. Então, mexer com gente sempre foi o negócio. E aí, dentro da veterinária, da zootecnia, da agronomia, da área técnica, a gente entra na faculdade querendo mexer com planta, com animal, gente. Você nem sonha que você vai fazer isso um dia, né? Pra ser empresário, então... Às vezes quer passar é longe, né? Quer passar é longe, né? E o que você mais faz é mexer com gente. Boa. Então, essa expertise de ter voltado para o autoconhecimento, falar de neurolinguística, de PNL, de coaching, psicologia positiva, essa foi uma sacada que surgiu lá em 2010 no meu MBA de marketing essencial, digamos assim. Porque naquela época, digital era algo muito longe da nossa realidade. E o bacana também, né, Humberto, é que, por exemplo, eu formei em 2013. Cara,
em 2013, ali, 14, Instagram, falava isso aí, nada. Não. isso era uma coisa que... E aí você pensa, hoje eu vivo de rede social, Pois então. de internet. Não vai longe, não. A minha formação é jornalismo. Eu formei em 2016. Não se falava de rede social na grade curricular. Até Justamente. hoje, quase que não tem na grade Não, curricular. e quando você E pega... é comunicação. E quando você pega pro agro, ainda tem meio que um preconceito, ainda tem assim meio que uma barreira, não tem, Humbertão? Você já viu isso aí? Já vi. Eu até fiz um post hoje mesmo nas minhas redes sociais falando justamente disso. Você entra na faculdade, sai da faculdade sem saber vender o seu serviço. Claro, não é obrigação da graduação até então, mas tem muita coisa que a gente está fazendo por trás dos bastidores para poder colocar na grade curricular. Vamos falar, não vou falar do jornalismo, mas eu vou falar das nossas formações das agrárias, para inserir nos cursos de graduação as disciplinas de empreendedorismo, de comunicação. E a gente fala muito disso, porque o camarada vai ser um veterinário, um agrônomo consultor, ele não sabe vender o serviço dele como consultor. Ou ele vai trabalhar numa indústria, ele vai trabalhar numa empresa, ou abrir o próprio negócio, ele não sabe as matérias básicas e as habilidades e as skills, como você falou, do empreendedorismo. Falar de comunicação, então, nem se fala, né? E hoje, quando a gente faz muito sobre gatilhos mentais na internet, né? Eu tenho uma disciplina que eu ministro em alguns MBAs em Goiânia e São Paulo, que é neuromarketing. Então, é puramente como você chega até o coração do seu público e faz uma reserva naquele coração. Aluga um triplex na cabeça. Aluga um triplex na cabeça dele para que ele possa consumir seu produto e serviço e falar dele para os outros. Então, a turma sai da faculdade e não sabe o que é isso. E ali foi onde eu tive essa sacada. E alguns mentores me ajudaram bastante nesse processo. E de 2010 até 2019... foi imersão total, tem alguns reais investidos nisso daí, para poder hoje, né, 3 anos aí no mercado como consultor, ajudando colegas, ajudando profissionais a realmente ter mais performance profissional e pessoal. Boa. E dentro das empresas também do agro, se tem uma barreira muito forte quando o assunto é marketing, né? Sim. Que quando você fala do lado profissional, esse profissional ele está inserido em algum mercado que é uma agroindústria, uma empresa. E grande parte do investimento das empresas do agro tá no time de vendas, né? Sim. Queria que você falasse sobre isso. E o marketing, beleza, tá investido no time de vendas, mas o estilo de compra e a forma como o consumidor consome mudou muito nos últimos, sei lá, se a gente for colocar 5 anos e depois da pandemia acelerou demais, né? Sim, se a gente for falar só de case de sucesso desses 3 anos, a gente tem 5 podcasts pela frente. Mas, em resumo, eu vejo 2 grandes pontos muito importantes. Primeiro deles, as empresas que já estão preparadas para olhar o profissional que está dentro dela, que está investindo nele como profissional influencer da própria empresa, está saindo na frente. Boa. E tem muitos colegas que me procuram, falam, Berta, aqui na empresa que eu tô, a turma não aceita o meu modo digital de viver. Mas eu tô falando da empresa, eu tô falando do cliente que eu tô visitando, eu tô mostrando o meu dia a dia de trabalho. Né? Eu sou um influenciador interno, mas a empresa não olha pra isso, o cara quer me mandar embora. Aqui, ó. Aconteceu comigo. Eu fui mandado embora por causa disso. Pois então. Graças a Deus. Foi mandado eu costumo escolher. falar isso, viu, Janaína, viu, Pedro? Eu costumo falar isso às vezes. Porque nós temos grandes exemplos no mercado, né? Que, não sei se vocês conhecem a história do empurrar a vaquinha. Empurrar a vaquinha? Empurrar a vaquinha. Não vai dar tempo de contar isso, não. Você pesquisa aí a história no Google, o que é empurrar a vaquinha. Quando essa empresa te mandou embora, ela pegou sua zona de conforto e jogou no mato. Jogou. Que é, pegou a sua vaquinha leiteira, que você tá ali todo dia brincando, tirar leite dela, ela pegou e jogou no precipício. Foi. Aí você falou, agora eu vou empreender no que eu quero, no que me move, no que faz o meu coração bater forte. Fato. E aí você começou a impactar a vida de muita gente. Então, é essa que é a grande missão. E o segundo ponto que eu vejo, Anaína, é que realmente quando a gente fala nas indústrias hoje, nas empresas, varejo e tudo mais, departamento de marketing. Não, quero falar na área de marketing. Não, tem um menino ali que mexe com rede social. Não, ali tem outra menina ali que faz uns vídeos pra nós aqui. Você respira, né? E aí você respira. Durante o meu processo, quando eu estava como gerente de marketing dentro da indústria, eu acabei tendo que procurar desenvolver muitas habilidades e conectar com muitas pessoas para poder me ajudar.
Porque normalmente as empresas, elas, se você for pegar, né, o livrinho da FGV de organograma, gerente de produto, gerente de marketing, analistas de marketing, analista de conteúdo, as empresas não fazem isso. Eu também nem vou falar que tem que fazer, senão não tem serviço para nós. Então... Ainda bem que tem, né? Então, assim, qual que é o nosso papel, então, como consultor que tá ali, como um influenciador? É pegar o que você tem lá dentro e ajudar. Dificilmente você vai chegar numa empresa que tem o organograma tudo bonitinho como marketing. Porque, normalmente, as empresas do agro, que já estão aí com 30, 40, 50 anos, as grandes empresas que fomentam o negócio, elas aprenderam a fazer e dar resultado do jeito que elas sempre fizeram. Daquele jeitão tradicional. E você chega hoje com muitas novidades, né? Esses dias mesmo participando de um outro conteúdo, e aí a pergunta muito parecida com essa que você fez, e é como atravessar a barreira? Todo mundo fala que o marketing digital no agronegócio começou o ano 2023. Eu falo assim, é porque você não é do agronegócio. Se você fosse do agronegócio, você ia ver que muita coisa já acontece há muitos anos. O negócio que hoje não tem muito nome diferente, né? Tem muito nome diferente. Então, o primeiro ponto é preparar os profissionais para que sejam influenciadores dentro da empresa. O segundo ponto é, você não precisa ter uma estrutura mirabolante de marketing dentro da empresa, mas você precisa ter pessoas que querem se desenvolver, pessoas que querem falar a linguagem da empresa para o seu público. E aí contrata nós, contrata o Pedro, contrata eu, Janaína, pra gente ajudar aí vocês a desenvolver o melhor marketing. E não cortar as asas, né? Porque tem muito disso, né? A gente tava falando nos bastidores antes de começar e o Pedro também falou do caso dele. São N profissionais que acabam saindo dessas empresas que poderiam contribuir muito. O cara tá lá empolgado, empolgadaço, aí vem a empresa e corta as asas por, às vezes, não entender a forma como ele trabalha. Tentar entender, né, Humberto? Claro. Mas é que a dinâmica do mercado mudou muito, né? Então, hoje, por exemplo, tráfego pago mesmo, né? O tráfego pago, ele economiza milhares de reais pra uma empresa que, às vezes, mandaria uma pessoa fisicamente ir lá visitar o cara que, velho, o cara tá na casa dele lá... no banheiro, que seja fazendo o que for, ele vê um anúncio lá que economizou a visita do RTV. Justo. Você entendeu? De um anúncio que ele pagou R$1 para reproduzir para 1.000 pessoas, né? Como se diz, né? Vírgula, travessão, reticências, novo parágrafo. Eu sou uma pessoa muito otimista. E nesse otimismo, né? Eu tenho muita fé que essa situação ela vai mudando com o tempo e, na verdade, já é uma realidade. E com as minhas redes sociais, com o meu jeitão aí de comunicar, falando de um marketing um pouco mais leve, mais fluido, para não assustar as empresas. Que quando você vem para fazer uma reunião de briefing com uma indústria ou com uma empresa do agro, você começa a falar de API, de WhatsApp, de não sei o que, landing page. E as pessoas, não, para, isso é muito complexo, isso não é para mim. Então, essa é uma grande habilidade que quem está no marketing, e principalmente do agronegócio, tem que desmarketizar um pouco a comunicação. Facilitar. Falar um pouco a linguagem que ele vai entender. E aí tem uma outra sacada que normalmente as pessoas não entendem, que quem fecha o contrato com você, ele não vai trabalhar no dia a dia com você. O contratante do consultor de marketing e comunicação, ele não vai estar com você no dia a dia. Quem vai estar é a inteligência de mercado, a equipe comercial, é o TI... E as pessoas querem vender todo aquele know-how tecnológico para o contratante. Não. Só explica para ele que ele vai ter um relatório que vai mostrar todos os resultados. E aí, assim, né? Não é só da parte negativa que a gente está falando aqui, né? Muitas empresas já se voltaram para esse olhar. Muitas empresas. Nesses últimos 2 anos, como eu falei para vocês, as 4 ou 5 maiores demandas que chegam para mim, os acionamentos que chegam para mim, é justamente isso. Primeiro, como que eu posso atender o meu cliente de forma remota? Eu quero criar uma nova unidade de acionamentos aqui de forma remota. Como que eu posso fazer um pós-venda não tendo que visitar lá na ponta, como você falou, o custo da visita, o custo do RTV lá na fazenda. Segundo, existe uma forma de vender por e-commerce no agronegócio? Tem gente que acha que isso é uma coisa fora do normal, fora do mundo. O primeiro e-commerce do agro brasileiro, de lojas de varejo, de produtos, medicamentos veterinários, sal mineral, maquinários, saiu em 2015. As pessoas nem sabem disso. 2015 foi o primeiro e-commerce
veterinário, agroveterinário do Brasil. E as pessoas pensam que isso é algo de agora. É algo de agora, mas isso não é de agora. Terceiro acionamento que chega. Como que eu posso realmente falar com o meu cliente pelo WhatsApp? Tem gente que acha que você vai falar com o cliente no WhatsApp é igual você falar no grupo da família. Pode mandar o que quiser, a figurinha que quer, do jeito que quer, o áudio do jeito que quer. Não é bem assim, gente. Mensagem pronta, né? Mensagens, os bots, templates. Né? Tem os bots, Os né? bots, templates. Então, assim, a gente tem que ter toda uma estratégia para construir isso. E eu, sim, se a gente for falar aqui de cases de sucesso, né? Temos aí uns 3, 4, 5, 6, 7 N cases de sucesso de ativações de marketing, neuromarketing, toda a estrutura tecnológica, hoje de várias empresas do agro. Essa semana mesmo já tive várias reuniões, terei outra já amanhã, com um grande grupo do agronegócio para poder plantar núcleo de atendimento remoto. Outra vírgula, travessão. Você não vai começar da forma complexa. Você vai começar de uma forma simples. Tem as etapas a cumprir. Você não precisa chegar e assustar o cliente com 1001 tecnologia, inteligência artificial, chat GPT. Não, vamos devagar. Você tem aí uma lista de contatos, você tem um CRM, você tem alguém para usar um telefone, um WhatsApp. Vamos treinar esse cara. Vamos treinar ele. E vamos começar a fazer ele conversar de uma forma decente com as pessoas para atrair o produtor. Que, assim, o empresário do agro, né? Seja de revenda, de o que for o business dele, a hora que ele começa a usar o CRM, eu falo que ele já tá no ponto de maturidade que o negócio já mudou. Porque aí ele pluga esse CRM com um WhatsApp, ele pluga esse CRM com tudo e aí as coisas começam a acontecer, né? E fazer aquele relacionamento com o cliente é muito importante, porque o cliente do agro, né, Humberto? Ele gosta do tete-a-tete, do olho no olho, ele não gosta de conversar com um robô. Não. Ele quer ser atendido por uma pessoa que tá ali. Chamar ele pelo nome, né? Exatamente, igual a gente tava conversando com o Mark Elise aqui semana passada. O povo gosta de ir lá tomar café, contar a história. E isso tem que levar também pro marketing do agro, né? Tem que levar. E eu costumo dizer o seguinte hoje. Daqui um tempo muito curto, a pessoa que está como consultora de vendas do agronegócio, ele não mais vai visitar o produtor para vender, tirar pedido. Ele vai visitar o produtor para manutenção de relacionamento. No máximo, atacar um canal prospect, um cliente prospect que ainda não é da empresa. E aquela venda recorrente, aquela situação do pedido, aquilo acontece naturalmente pelas vias digitais. E a pessoa vai lá apenas para fazer relacionamento. E isso já acontece em algumas empresas. Você já pensou em vender nutrição animal, suplemento mineral pela internet? Você já pensou em vender peça de trator pela internet? A gente tira um custo gigantesco do processo, né? Porque uma coisa é o que você falou, levar o RTV, você tem que pagar o RTV, aí você tem que ter a gasolina, tem que ter o carro, a manutenção do carro, além disso tem que ter o hotel, que é a alimentação também. Justamente. E fora isso, se a gente pensar, a gente tá falando de agro, zona rural, nem sempre a estrada é muito legal. Justamente. E aí demora para ele, o tempo que ele foi e voltou, tirando essa parte de custos que é astronômica a diferença, o tempo dele ir e voltar para visitar um cliente, quantos ele já não entrou em contato, né? Justamente. E tem um ponto muito interessante de tudo isso que a gente está falando, né? Você como jornalista sabe muito bem disso, que é o que falar, como falar. E aí vem o grande pecado, né? Que muitas prestadoras de serviço de marketing para o agronegócio traz muita coisa pronta que não é brasileira. Imagens que não são do Brasil. Aquela imagem, né? Lá do Shutterstock da vida lá, do camarada com aquela camisa xadrez Coletinho, com suspensório, colete norte-americano. Isso não conecta mais aqui. Aquelas raças de gado que nem existe aqui. Que nem existe aqui pra nós. Esses dias eu vi um post, esses dias não, acontece muito no agro, mas semana passada eu vi falando de leite com gado. Uma vaca não. Red Angus. Red Angus. Mas ela produz leite pro bezerro, né? Mas não pra gente beber, então... Não, mas assim, ok, a imagem mostrava leite, ok, mas essa não é a realidade do Brasil e tá longe de ser. Nem no sul a gente produz. Justamente. Então, assim, acho que é falta de conhecimento da equipe que trabalha, e deixa eu falar, por exemplo, um desafio que eu enfrento muito, porque eu sou uma agência de lançamento de infoprodutos, que é a Debotina, que é só focado em produtos do agro, infoprodutos do agro. Humberto, a gente não tem
parâmetro. Por exemplo, assim, eu não... vou seguir a fórmula de lançamento do Érico Rocha lá. Sim. Não dá. Do agro não funciona, não é assim que funciona. Então, assim, ele é feito... Ele é diferente, ele foi moldado diferente, porque não vai vender se eu seguir a mesma metodologia. Eu tenho um case muito interessante que o ano passado a gente ativou ele, que eu coloquei 50% do que você falou da fórmula 6 em 7 em ação. E a gente chegou, ou melhor, saiu do zero ao número mágico do digital, que é R$1 milhão de faturamento, em 6 meses. Caramba! E qual é o produto? Sal mineral. Suplementação mineral. Colocando anúncios no Instagram, anúncios no YouTube, anúncios no Facebook, de uma forma muito bem calculada estrategicamente. Colocamos uma equipe de recepção para isso. Não colocamos landing page. Não colocamos nenhum ponto para atravessar. Clica direto no WhatsApp e cai para a negociação. Aí fechou. Deu certo. Simples, né? Simples. Sem muita frescura. Anúncio... Até eu coloquei minha cara nos vídeos, porque não tinha quem fizesse. Deixa eu ir também, vamos testar isso. Vamos embora. Então saímos do zero faturamento a R$1 milhão em 6 meses. Qual é o produto? Nutrição animal. Então tem muita coisa que as pessoas assustam, que ainda fica com medo. Claro que assim, isso não é todo o mercado, mas já tem empresa pensando, já tem empresa fazendo. Já imaginou vender um trator de alguns milhões de reais com uma jornada de sucesso digital? Nós já temos cases desse também. Em dezembro, essa ativação foi feita há 4 meses, 3 meses de muita mineração na internet, para chegar em dezembro, o camarada clicou no anúncio, fez toda a jornada, passou o cartão no checkout e o trator foi para a fazenda dele. Ele não falou com ninguém. Olha aí. Caiu no funil. Migrou direitinho e foi. Então, assim, tem muita coisa já rolando aí que a gente pode usar como exemplo para despertar as empresas. Não significa que ela tem que acabar com a área comercial tradicional e nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Agora, tem muito dinheiro na mesa aí que pode ser capturado. Tem. Pois é, aí falando nisso, aí sabe como é que a gente achou uma solução boa que funciona? O que a gente fez? A gente tem um CRM, a gente roda um anúncio, a pessoa cai na landing page, preenche, aí ela vira uma negociação no meu CRM e eu tenho um vendedor que liga para a pessoa e fecha com ela. Aí eu vendo. Se eu deixar para vender no automático igual o povo do digital vende, não, meu mercado é diferente. Não vai. Esses dias eu entro nas iscas digitais de tudo que aparece para mim para conhecer a jornada. Eu também. E vou consumindo coisa de graça de um monte de empresas aí, né? Principalmente conteúdo... eu também, para conhecer como que eles fazem. Aí vem a jornada, você entra, vai... Não quero. Passa um pouquinho, não quero. Eles vão dando até que te dá 50% do produto dele de graça. Tô falando de produto de cursos, né? Mentorias e tudo mais. Aí te dá metade da plataforma gratuita por 7 dias, você vai e conhece toda a estratégia da pessoa, pega e aplica o modelo, claro que fazendo todos os seus ajustes, né? Então, é isso que as empresas hoje começaram a olhar. E eu fico muito feliz por isso, porque antigamente a gente falava que isso era muito longe. Agora, a grande dica que eu deixo é, não assusta as empresas falando tanta coisa difícil para eles. Começa devagar e vai crescendo o trabalho com eles. Se ele deu a porta para entrar como consultor de marketing, vai devagar, não assusta o cliente. E essas agroindústrias, por exemplo, eu venho de uma agroindústria antes de fazer jornalismo, né? Na área de pecuária, pastagem, essa parte de suplementação e tal. E lá as agências assustavam muito o dono da empresa, porque chegavam assim... Primeiro que a pessoa não era goiana, então você já tem uma dificuldade de conectar, porque o jeito de você falar já é diferente. São agências que vinham de São Paulo, porque aqui ainda estava começando ainda, né? E aí a pessoa vinha pra cá, já começava com aquele tanto de palavra em inglês, ele não entendia, e aí ele falava assim, deixa eu te falar, eu vendo semente de pastagem. Isso não vende online. Na cabeça dele era assim. Não vende online. Da mesma forma que peça de trator. Ninguém imaginava que... Como é que você tá lá do outro lado do universo, você vai entrar, pedir uma peça de trator pra chegar na sua fazenda, pra aí alguém ir fazer a manutenção. Isso era inimaginável há uns 3 anos atrás, se fosse pensar nessa parte. Tudo é vendável na internet, né? Tudo. E como que a gente costuma começar isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, o cliente chega com uma demanda.
E qual que é o nosso mindset como consultor? Querer emplacar o seu método e não atender a demanda que chega para você. Então, assim, atende a demanda do cliente, mostra o seu valor, porque se ele veio até você, ele realmente viu em você já um valor. Então, atende aquela demanda e vai mostrando para ele o que você é capaz. E eu nem começo na área de marketing da empresa, quando vem a demanda de marketing. Eu começo lá no comercial. Eu vou preparando o time comercial, os líderes, vou preparando as áreas de suporte, preparo a área de logística, vou preparar tudo isso para depois eu começar toda a estratégia de ativação de marketing. Preparo a área de comunicação da empresa, treino essas pessoas. Se não tem quem vai fazer, se eles não vão contratar o serviço total que eu posso oferecer, eu vou capacitando as pessoas internas. Às vezes a empresa também não tem capacidade de investimento para isso, porque ela não viu valor nisso. Aí eu vou mostrando valor, e a gente vai aumentando com resultado. Perfeito. Bacana. Números falam mais que tudo. E esse trabalho que você faz é a Actus. Esse trabalho, eu nem menciono nome de CNPJ, né? Hoje a minha marca sou eu mesmo. Então, dentro das minhas redes, você nem vai ouvir falar de nome de empresa, de CNPJ, nome da agência, nem nada. E vamos pensar assim, algo que eu vi algumas pessoas fazendo, algumas pessoas de muito sucesso na internet, e é meio que chover no molhado falar que rede social é social, né? Então, é pessoas com pessoas. Aí você fala assim, não, Humberto, mas eu conecto muitas marcas. Não, mas essas marcas já viraram pessoas, né? Já são Coca, personificadas. Apple, Nike, esses já são pessoas. Mas vamos descer aqui para nossa humilde terra, né? Então, assim, a minha marca sou eu. A minha marca é Humberto Moura, como veterinário, consultor, comunicador, agrocoach. E eu tenho percebido que isso tem gerado mais conexão, mais engajamento. E realmente é pessoas com pessoas. Mesmo se dentro de uma empresa que eu vou assinar um contrato da minha empresa com a empresa dele, é eu e você conversando. Você só vai assinar esse contrato comigo se você olhar no meu olho e sentir a conexão. Então é por isso que dificilmente você vai ver eu falar de coisas de CNPJ, a minha empresa e tudo mais. Boa. Legal. Bacana isso aí. E como é que você começou nessa área, assim? Você sempre quis ser um veterinário do marketing? Porque, né? Eu acho que nem passava pela cabeça. Eu também, quando eu fiz agronomia, eu queria mexer com boi, eu queria mexer com soja. Eu formei em jornalismo, eu nunca imaginei mexer com agro, gente. Aí eu fui mandado embora de uma empresa e virei o que eu sou Pedrão, hoje. essa história é bem legal, né? Eu formei aqui na UFG, como você leu aí no começo. O meu pai foi funcionário do hospital veterinário aqui da Escola de Veterinário da UFG por 45 anos. Tem 4, 5 anos que ele aposentou. Então, eu vou na escola de veterinária desde quando eu nasci. Então, quando eu entrei como aluno, eu já conhecia todos os professores, já convivia com todo mundo ali. E já meio que existia uma tendência natural. A tendência natural era que eu seguisse a carreira como professor acadêmico. Então, já no primeiro ano, eu já ia de branco, já ia para o hospital, já ficava lá com meu pai, já ficava lá, conectava com os professores da área de clínica, área de zootecnia, e fui fazendo estágio com todo mundo. Não, você tem que conhecer tudo, porque isso aqui, um dia você pode ser até, né, diretor dessa escola aqui. Olha só. E eu tinha um primo que fez essa trajetória, né? Eu tinha um tio que foi diretor da escola de veterinária e ele levou meu pai para lá. E esse primo meu hoje, ele é de um grande escalão do Ministério da Agricultura. Então, a tendência era que eu fosse também migrar para toda essa situação. E durante a graduação, eu dava aula à noite, escola estadual, cursinho, e eu nem sabia para que eu fazia isso. Aí, beleza. Meados ali de 2000 para 2001, um grande grupo foi lá contratar estagiário. Aí eu falei assim, nossa, essa empresa é top demais, né? Eu tenho muitos amigos que estão lá, a gente escuta o jingle dessa empresa desde quando você nasce aqui em Goiânia. E eu vou lá participar desse negócio. E fui meio escondido com meu pai. Eu tinha bolsa de CNPq, já com os 3 professores. Falei, agora lascou, né? Cara, foram 4 meses ali de seleção, mais de 100 pessoas no começo. Passei no negócio, eu e outro amigo. Aí eu vou falar com meu pai, né? Pai, a situação é essa, a situação assim, tal. Eu vi os números do negócio, meu olho brilhou. O salário que os representantes comerciais ganham lá é maior do que qualquer professor que tem aqui dentro. Então, assim, é aí que eu quero. Ele virou pra mim e falou assim, olha, seus amigos X, Y, Z estão lá, então bem, não tá? Você já olhou isso? Falei, já conversei com 2 deles.
falou, segue. Só que você vai ter uma missão difícil, que é convencer os professores que se você é bolsista, que a tendência é você ir trabalhar com eles aqui dentro, que você vai cortar as bolsas. A missão foi muito mais difícil do que com meu pai, mas deu certo, foram conversas difíceis. Comecei o estágio. E ali eu comecei o estágio e o estagiário dentro dessa empresa naquela época, ele era formado para ser um supervisor. E eu comecei a trabalhar com o gerente de marketing da empresa naquela época. E a gente começou a trabalhar junto. E eu fiquei os 2 anos de estágio com ele. Então eu vivi o que é ser gerente de marketing de uma indústria como estagiário. E ali eu fui pegando gosto, fui entendendo, e logo eu saí, formei, e já tinha uma empresa de representação, mudei para Rio Verde, já fui coordenar 15 pessoas. Caramba! E fui estudar toda a parte de agricultura, porque tinha vendedores que vendiam produto de agricultura no sudoeste goiano. E eu comecei. Aí logo em 2004 eu já fui para coordenador de vendas em Goiás e Minas Gerais. Em 2010 foi quando eu fui promovido a gerente do Centro-Oeste e Sudeste, de uma determinada linha de produtos. E ali uma pessoa que era um grande mentor que eu tinha naquela época virou para mim e falou assim, olha, tá todo mundo nessa geração sua de agora migrando para fazer MBA em gestão comercial. Você já faz um negócio que é além. Porque eu fazia muito dia de campo, eu fazia muita mini reunião, aquela experiência de ter dado aula me ajudou muito a ir para frente, fazer palestrinha, controle de carrapato, uso de herbicida, uso de suplementação, então eu tinha muita facilidade com isso. E eu gostava das pessoas e ajudar as pessoas, os vendedores, treinar os vendedores. E ali, ao invés de eu ir fazer gestão comercial, fui fazer o MBA em marketing. E no MBA em marketing eu conheci o que são hoje os meus parceiros de marketing. Então, lá no nosso TCC, digamos assim, do MBA, a gente fez um TCC criando uma agência. E eu saí do MBA, continuei na empresa até 2019 e eles abriram a agência. Que massa! E eles abriram a agência. Então, são meus parceiros até hoje, né? De todas as ativações web, digital, são meus parceiros até hoje. Então, foi esse que foi o ponto de virada. Em 2010, realmente, quando eu fui fazer o MBA em Marketing... E você se encontrou mais? Me encontrei. Porque eu já fazia algo parecido. E a grande dica que esse cara me deu... Humberto, não vai estudar marketing para virar um publicitário. Isso vai estudar marketing para você estudar comportamento de compra das pessoas. E você vai pegar tudo que você aprender lá e vai migrar para comportamento de compra do pecuarista e do agricultor. Boa. Então foi lá que teve todo esse olhar. Aí estudar gente, né? Como é que você estuda comportamento de compra sem conhecer a cabeça de quem compra? E primeiro, como é que você vai comunicar de uma forma assertiva, criar um roteiro, fazer toda uma situação legal, se você também não tem dentro de você, né, uma cura da sua ansiedade, uma pausa comunicativa interessante, saber falar com um auditivo, um visual, um sinestésico. Aí onde fui aprofundar um pouquinho na neurolinguística, fui estudar psicologia positiva para tirar um pouquinho da comunicação violenta que a gente foi criado, para poder trazer uma comunicação mais humanizada, para lidar com as pessoas, liderança positiva. Aí eu fui estudar coach para poder desenvolver empresários dentro do agronegócio. E assim vai. E não tem fim esse negócio, né? Não tem fim. Caramba. Vamos ter que fazer outro podcast com o Humberto depois sobre PNL, que eu acho esse assunto muito bom. Ah, é muito gostoso. E quanto mais você estuda de gente, mais você tem que estudar, né, Humberto? Mais você tem que estudar porque você vai descobrindo coisas em você. Um exemplo. Vendedor está visitando um produtor. Aí o produtor fala uma coisa e gatilha algo no vendedor. A gente, né, o produtor não sabe que o cara tá com um problema na família, que o cara acordou 5 horas da manhã, o carro quebrou e o cara tem que chegar lindo, sorridente, pleno na fazenda. Tem alguma ferida não curada, Tem né? alguma ferida não curada. E às vezes naquela conversa alguma coisa acontece. Do outro lado também, o vendedor pode falar alguma coisa e gatilhar uma ferida no cliente. E ali sai uma mega objeção. E quantos nãos essa pessoa não escuta durante o dia? E aí a gente vai trabalhar toda essa questão de ansiedade, resiliência, comunicação interior.
tem uma coisa que é muito maluca, porque a gente vem de uma escola de vendas lá do passado, que o vendedor tinha que ser falante. Saber tudo do produto, todas as características, todos os benefícios. Aí ele senta na frente do pecuarista, do agricultor e vomita tudo aquilo. O cara não escuta aquilo. Tem que escutar, né? Ele é que tem que escutar o cliente. Fazer fazer perguntas inteligentes para trazer uma resposta adequada àquela objeção. E esse eu vou deixar só o gatilho aqui pro próximo podcast, então, né? O pessoal pergunta muito assim, objeção em vendas, o que você faz? Os grandes gurus aí falam assim, ó, objeção em vendas você tem que contornar. Faz isso não. Objeção em vendas nada mais é do que uma ferida não curada no cliente, que outra pessoa deixou, outro vendedor deixou. Contornar você só jogou para debaixo do tapete, né? Você tem que acolher isso. Você tem que trazer a objeção para você. Tentar Acolhe resolver, a né? objeção. Tá, mas o senhor tá falando que o meu preço tá muito caro, essa é a principal, mas qual é a referência que o senhor tem em relação a preço? O senhor já comprou algo parecido? O senhor conhece realmente a solução que eu posso te oferecer? Então são coisas assim que a pessoa já quer responder dando desconto, já quer ligar pro gerente para falar. Se o gerente estiver do lado, então o cara já sai dando desconto. E o cara ainda nem compra, né? Mas isso fica pro próximo podcast, então. Até porque passa pela minha cabeça, por exemplo, para um vendedor, para ele saber perguntar, você falou que tem que fazer pergunta inteligente. Pergunta inteligente. Preciso entender com quem eu tô falando. Ah. Porque como que eu não sei o que o cara precisa, como que eu vou perguntar coisas para ele? É muito difícil isso, né? Então estamos chegando ao fim aí, infelizmente, né? O tempo estamos com o tempo meio apertado hoje, mas vamos fazer um outro com ele. Vamos fazer outro. Mas última pergunta que não quer calar. O marketing, às vezes eu disse aqui mais cedo que se investe muito no departamento de vendas. Mas o marketing e o departamento de vendas têm que andar juntos. Aí eu queria que você dissesse assim, ó, qual que é a economia pro profissional do agro ou pro empresário ali da agroindústria, da empresa do agro, investir em marketing? Se é que se tem como falar disso. Eu costumo dizer que marketing, você aprende com Kotler, que são 4 P's. Preço, produto, prazo e promoção. Se eu for descrever aqui na tela todos os P's que eu já consegui colocar dentro de um ecossistema de vendas, já dá mais de 15 P's. E aonde o principal P que eu coloco gigante é pessoas. Então, quando a empresa, quando a indústria olha para os profissionais que estão lá dentro, ele vai parar de olhar para o marketing como custo e colocar como investimento. Porque hoje, né, no nosso ecossistema digital, a gente sabe muito bem, a cada R$1 investido, eu posso trazer 10 de resultado comercial. Então, fica esse grande gatilho, porque isso não sou eu que estou falando, isso são resultados. Eu não mostro isso nas minhas redes sociais por preservação das ativações que a gente faz das empresas, mas só entrar em contato comigo que eu mostro tudo. É isso aí, quer entrar em contato? Então, valeu, Pedrão. Obrigado por você ter vindo aí. Imagina. Sucesso. Obrigado, Janaína, Obrigada pra todos demais. nós. Ó, e o segredo, como começar se você quer trabalhar nessa área de comunicação aí, sei lá, se você é jornalista, publicitário, trabalha em agência. Agrônomo, Você veterinário. viu o segredo, né? Pisar primeiro lá no campo. Foi isso que eu fiz. Eu era repórter lá no campo. Fui lá conhecer. A Janaína já é agrônoma já. Não sou agrônomo, sou técnica agrícola, né? Mas a gente estuda o agronegócio há muito tempo, tá há 10 anos aí. E esse é o assunto que conecta, né? Você ser um comunicador que conhece. Justamente. É isso aí. E quer saber mais sobre o Humberto? Você que é profissional do agro, quer se desenvolver melhor na carreira, é profissional do marketing também, ou se você é de uma empresa, um empresário aí do agronegócio, quer desenvolver sua equipe de vendas, criar um departamento de marketing ou entender melhor sobre esse assunto, tá aí na tua tela, @Humberto_Moura. Segue ele lá, manda direct, você responde, né, Humberto? Vamos embora lá, que lá só tem prosa boa lá. É isso aí, espero que você tenha gostado. Tem aquele amigo seu que tá precisando desenvolver a equipe de vendas ou de marketing da empresa, manda para ele esse episódio, né, Pedro? Isso aí, segue lá e já ativa as notificações, inscreve no canal aqui do Agro 2 também. Visita o nosso site lá que a Janaína tá lá o dia inteiro escrevendo notícia pra nós, né, Janaína? agro2.com.br, nosso portal de notícias, também em todas as redes sociais, @portalagro2. E pelo amor de Deus, ativa o sininho, 2 episódios toda semana de um podcast, videocast.
e também podcast para você em todas as plataformas, aqui no YouTube, também tem Spotify e outras plataformas falando de assuntos variados do agronegócio para te ajudar aí a abrir os seus olhos no agronegócio em geral, né, Pedro? Tamo junto. É isso, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.